Dá uma olhada nesse meu alecrim, que já está um tempão já aqui nesse vaso. E hoje eu vou fazer o transplante dele, o replantio para um vaso um pouco maior, para que ele realmente se desenvolva, né, a capacidade máxima dele. Bom, se você não me conhece, eu sou Márcia Chiadi e te ajudo, te ensino a ter uma horta não convencional no cantinho que você tiver aí na sua casa. Esse vídeo aqui eu preparei ele pensando naquelas pessoas que ficam com o alecrim durante um tempo no vaso e diz pra mim assim: poxa, meu alecrim morreu, não consegui, o que aconteceu? Na verdade, o alecrim é uma planta que cresce muito. Essa espécie aqui de alecrim, ela é um arbustinho, é uma árvore. Então, se ela tá no chão, ela vai crescer mais. Se ela tá no vaso, a capacidade dela é a quantidade de adubo e de comida que ela tem, que é a terra, né? Então, se vai acabando essa terra, se essa terra vai ficando, ela consumindo tudo, vai acontecendo isso aqui, ó, ele vai ficando frágilzinho. Esse aqui já tá um pouco amarelado, olha só. Ele tava aqui no sol, mas ele já tá ficando com as pontinhas amarelas, ele não tá aquele alecrim viçoso, né, como ele tava há um tempo atrás nesse vaso, mas ele era bem menor. Então ele cresceu, desenvolveu, e agora, na verdade, a capacidade máxima dele tá aí nesse vaso. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para esse vaso aqui, que é um pouco maior, né? E eu posso depois fazer novo replantio. Olha só, esse vaso aqui, ó, cabe dentro. Então esse vaso aqui ele vai conseguir desenvolver um pouco mais, vai crescer mais, vai se expandir. Primeiro passo para a gente fazer um replantio é fazer a drenagem, né? Então eu vou fazer o furo aqui nesse vaso. A gente precisa sempre observar isso, porque o que acontece? Geralmente a gente compra os vasos e ele não vem com furo. Aqui eu tô usando uma faquinha comum mesmo de serra. Você pode esquentar alguma ferramenta e furar mais facilmente, mas esse vaso aqui é bem tranquilo de furar assim. Ele já vem, essa parte aqui, essa camadinha, esse redondinho aqui já vem mais fina, pra gente poder realmente furar, né? Já vem pronto pra fazer esses furos aí. Então a primeira coisa é observar se o vasinho tem furo ou não. Bom, aqui fiz os 4 furinhos. Se quiser pode fazer até mais um maior aqui, mas não vai ter necessidade, porque eu vou fazer uma drenagem boa nesse vaso. Alecrim é uma planta típica do Mediterrâneo, de solos mais leves, mais arenosos. Então assim, a gente precisa fazer uma boa drenagem, não pode deixar esse vaso ficar com água encharcada. Muitas vezes acontece da gente replantar, colocar uma terra muito compacta, muito densa, e não haver uma drenagem suficiente, e aí a planta acaba morrendo. Esse também é um dos motivos que muita gente perde se o alecrim, às vezes até grande, já faz um replantio, mas não faz uma boa drenagem. Então, para fazer a boa drenagem, eu vou usar aqui argila expandida, que é essa pedrinha bem levinha, mas eu posso usar o material que tiver em casa, gente. Então, eu sempre utilizo tijolo quebrado, algum piso que eu tenho antigo, quebro, coloco também. Então é só para fazer a drenagem. Esse aqui eu tenho já aqui a argila expandida. Vou colocar uma camada até desaparecer, né, o fundo aqui do vaso, olha só. Então uma camadinha de argila expandida. Se quiser usar manta de bidim, pode usar, mas não tem necessidade. O que eu vou usar aqui? Areia, né? Então eu peguei uma areia aqui de construção, ela já tá úmida, e eu vou tampar aqui, ó, o fundo desse vaso. A areia vai ajudar também nessa drenagem, né? Não vai encharcar, não vai compactar aqui no fundo. Também na hora que a gente molha a planta e tem essa camada de areia, você não vai sujar o seu piso também. Esse também é um objetivo quando a gente coloca areia. Bom, coloquei argila expandida, uma camadinha de argila, areia. Agora eu vou preparar, vou deixar meu vaso aqui do ladinho, vou preparar a terra, o substrato que eu vou usar para o meu alecrim. Então o alecrim não é uma planta que precisa de muita matéria orgânica, diferente das hortelãs, das mentas. Alecrim é solo mais pobre, bem drenado,
né? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, colocar umas 3 colheres dessa aqui de areia. A areia tá úmida, essa areia de construção tá misturada, né? Às vezes eu mostro a areia, as pessoas falam, mas tá escura, é porque é uma areia mais clara, outra mais escura. Olha aqui, ó. São 2 tipos de areia. Então, eu coloquei umas 3 colheres, né? Tem essa colher aqui que eu tô usando, de areia. Vou colocar 2 partes de humus. Alecrim não gosta muito de adubo, muita adubação, mas é importante, a planta precisa se alimentar de matéria orgânica também. Então é uma quantidade pequena, né? O humus, na verdade, eu sempre uso o humus para todas as plantas. O humus é o adubo ideal para qualquer tipo de planta. Então a gente não precisa buscar muita coisa. Às vezes, né, aparece um monte de sugestão de adubo, de formas de adubar a planta. Se você optar pelo humus, você já está optando por um adubo que a planta vai absorver o que ela precisa. Então não vai ser nem mais nem menos. O que não acontece com outros tipos de adubo, né? Às vezes você coloca um adubo mesmo orgânico, mas um adubo numa quantidade maior. Por exemplo, bocacha. Bocacha a gente tem que colocar uma quantidade bem pequena, porque é um adubo forte para as plantas. Então o humus não. Colocou ali, a planta vai retirar, é como composto. Aqui eu tenho uma terra preparada aqui mesmo na minha horta, olha só, resto da minha cozinha, fiz um composto aqui, tem um pouco de galinhos, né, de folhas que estão se decompondo. Eu vou fazer essa mistura, vou colocar umas 4 partes. Então eu coloquei umas 3 colheres de areia, 2 de humus e o restante eu vou misturar a terra. Então umas 4, 5 partes. Faço essa mistura. Eu geralmente costumo misturar tudo na mão mesmo, sem problema. Então faço essa mistura com areia, um pouquinho de humus e o meu composto. Essa terra aqui, ela vai ter uma boa absorção, né? Então na hora que a gente molha, uma boa absorção aqui no meu vaso. Vou colocar a primeira camada aqui no meu vaso, primeira camadinha da minha terra. Às vezes eu vou precisar preparar um pouco mais, vamos ver quando for fazer o replantio. Aí eu vou medir aqui, ó, por exemplo, esse meu vaso vai dar ideal aqui para fazer o replantio. Como que eu replanto a minha muda grande? Isso serve para qualquer tipo de replantio. Você precisa cuidar para não mexer muito nas raízes. Ela já está bem acomodada aqui nesse vaso. Então, ó, geralmente eu viro aqui o vaso, seguro a planta aqui, ó, coloco a mão e vou fazendo esse movimento aqui. Posso usar uma faca também para soltar a terra. Aqui eu vou bater, né? Vou fazer isso aqui, essa operação aqui para soltar a minha muda. Aqui, como eu tinha usado galhos no fundo, já se decompôs, então pode ser até que a minha planta tá ficando um pouquinho amarela, porque olha aqui, tem bastante restos de folha ainda que não se decompôs tudo, mas a gente percebe que ele já criou, né? Ele já consumiu tudo, né? Então já tá bem enraizado. O que eu vou fazer? Eu vou soltar um pouquinho essas raízes aqui, ó, do fundo do vaso, para ela já começar. Aí eu venho, coloco o torrão inteiro. Algumas pessoas até cortam, pode até cortar, né? Mas eu prefiro não mexer muito nas raízes, né? Ele tá tortinho, né, esse meu alecrim, então eu vou tentar deixar ele um pouquinho mais assim, para ele se acomodar melhor aqui nesse vaso. Dou uma arrumadinha nele aqui. E aí eu venho completando com esse meu substrato aqui com areia, humus e o composto. Aí eu vou apertando nas laterais, vou cobrindo aqui os buraquinhos. Sempre fazendo esse movimento de
colocar a planta firmezinha aqui no vaso, né? Ela saiu com todo o torrão, ela praticamente não vai sentir nada, né? Esse alecrim com certeza ele vai ficar super bem nesse vaso, porque não mexi, né? Não vai murchar nada. Então já posso molhar depois e colocar direto pro sol. Então sempre vou pegar com a mão mesmo, fica mais fácil. Vou completando aqui o vaso, laterais, preenchendo todo esse buraquinho. Vocês perceberam que ele recebeu mais nutrientes agora, tá com mais substrato, mais terra. Então com certeza ele vai se desenvolver bastante aqui nesse vaso. Posso manter ele por pelo menos mais uns 6, 7 meses, até mais. Esse alecrim ficou nesse vasinho, ele era uma muda bem pequena e fui replantando, transplantando para vasos maiores, e ele foi ficando bem grande, bem viçoso. Bom, quando eu completo todas as laterais aqui, ó, olha só, dá uma olhadinha aqui, como é que tá. Prontinho, ó, já tá bem. A gente nunca coloca a terra até aqui, viu, nesse caulezinho. Então a gente deixa sempre um espaço aqui, ó, para a planta poder não sufocá-la, né? E aí completo no final com material seco. Aqui é uma grama de quintal, já tá sequinha. Nunca coloco material verde. Aqui tá essa coloração mais clarinha, mas ele tá bem sequinho já. E eu faço aqui uma cobertura de solo para esse meu alecrim. E aí vai se desintegrando e vai acumulando aqui ele vai se desintegrando nessa terra, essa substrato. Depois eu vou acrescentando mais. Eu nunca deixo o vaso sem cobertura de solo. Aí sempre eu faço isso, cobertura de solo, né, para os vasos, para canteiro. É uma forma da gente manter umidade na planta e também vai acrescentando nutrientes, né? Então essa graminha aqui daqui a um tempo já vai se desintegrar, vai se acumular aí, vai compor essa terra. E aí eu vou colocando mais matéria orgânica, mais ele vai abaixando um pouquinho. E aí, prontinho, né? Qual que é o último passo? Molhar. Toda vez que a gente faz um replantio, a gente precisa fazer uma rega bem abundante, né? O alecrim, eu sempre faço isso também, ó. Eu lavo sempre a minha mão aqui e vai... Sabe, é um carinho que a gente faz para a planta, né? Colocar toda essa energia boa, né, que a gente tem. Quando a gente está plantando, é uma forma de desestressar. Por isso que eu falo, colocar a mão na terra, cultivar, é realmente maravilhoso, né? Então, eu sempre uso de colocar toda a minha energia boa aqui na planta que eu tô cultivando. E assim, faço uma rega bem abundante, mesmo o alecrim não gostando de muita água, essa primeira rega ela precisa ser abundante. Posso até molhar aqui, ó, as folhas, né? Faço uma rega aqui nas folhas, dou uma lavada, até que a água saia no fundo do meu vaso, né? Então ela já a gente vai perceber aqui uma boa drenagem nesse vaso já. E aqui, olha só. Ela já está escorrendo, né? Já está saindo toda a água. A drenagem está excelente, né? Então não vai acumular água dentro desse vaso. Então, com certeza, o alecrim vai ficar bem aqui. O que acontece muitas vezes é que o alecrim morre quando a pessoa replanta, faz um solo muito compacto, não mistura areia e aí vai acontecendo isso. Aí, ó, saiu por baixo, já está excelente a drenagem. Coloca no sol, né? No vaso a gente tem a possibilidade de ter a mobilidade de colocar onde tem sol na nossa casa. Bom, é isso. Gostou desse vídeo? Curte aí, compartilha. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, mostrando as plantas aromáticas, as ervas culinárias, medicinais, plantas alimentícias não convencionais.